Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente dos estúdios do Sobre Humanos Podcast, em mais um episódio aqui da casa dos estúdios Jogue Play. Agradecer ao Diego e ao Christopher que estão aqui na casa. O Christopher no estúdio aqui ao lado, porque agora tem chroma key, tem toda a tecnologia aqui para você montar o seu podcast e também fazer todos os seus conteúdos digitais. Agradecer também a todos que acompanham o nosso podcast diariamente. E em breve terá mais novidades para vocês. Antes de mais nada, quero deixar um recado para vocês. Quem estiver assistindo ao nosso podcast, tira um print, faz a postagem e nós faremos a repostagem. E quem sabe um dia vocês podem estar aqui conosco nos estúdios do Sobre Humanos Podcast. Deixa sua mensagem lá no direct. Contudo, conte um pouquinho da sua história. Não importa se você tem 100, 200, 1000, 2000 seguidores, 1 milhão. Para nós, o que mais importa é a sua história, certo? Então, lógico que nós tentamos mesclar aqui, trazendo empreendedores, trazendo pessoas do mundo artístico, enfim. Só que tem pessoas que entram em contato conosco, às vezes somente de um ramo de atividade. Agora, trouxemos algumas pessoas do rap, foi bem bacana, mas nós precisamos dar uma pausa também para trazer pessoas do samba, do pagode, do Axé 2000, quem sabe trazer o Tchacabum aqui, né? Pra quem gosta, Diegão gosta do Tchacabum, Axé Blonde. Iron Maiden? Não. Trazer o Kiss. Ah. Então, tô sabendo. Então, você que está a primeira vez aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, faça sua inscrição para receber as notificações dos nossos demais episódios. Já temos aqui inúmeros para vocês acompanharem. Então, vai no nosso canal do YouTube e veja os outros episódios também. Deixe seu feedback. E também falar para vocês que nós estamos no YouTube, de áudio e vídeo, mas também esse nosso episódio e todos os outros, ele está disponível no Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, entre outras plataformas digitais. Também, claro, no Kawaii, sem dancinha, mas estamos no Kawaii, no TikTok, Instagram. Então, só você procurar Sobre Humanos Podcast. Falar um pouquinho agora dos nossos parceiros, iniciando pelo Dr. Mohamed Salman. Mandar um abraço pro Dr. Mohamed Salman, Clínica Odontológica em Mogi das Cruzes. Ele que colocou as lentes de contatos no Diego Nunes, mas também trabalha com clínico geral, implantodontia, exodontia, prótese e clareamento, facetas em resina e porcelana. Se você quer fazer algum tipo de tratamento, pode ser também colocar coroa, fazer qualquer tipo de implante. O que você estiver precisando, só procurar no Instagram, doutor, abreviado, dr. Mohamed Salman, _, na rua Manuel de Oliveira, 269, edifício Elbor Pateu, Mogi das Cruzes, Vila Mogilar, Torre 3, quarto andar, sala 408. Parabenizar também, porque fez uma logo muito legal. Eu amo o dourado, né? Então, eu vi que você fez aí, Dr. Mohamed Salman, fez uma logo muito legal, muito bacana. Então é isso. Precisamos nos estruturar sempre para atender bem e também fidelizar os nossos clientes. Não menos importante, eu quero agradecer a W3 Company, quem cuida das minhas redes sociais, pessoais e também do Sobre Humanos Podcast. Você precisa de alguém para cuidar das suas redes sociais, fazer edição, documentário, gravação de vídeo, qualquer tipo de informações, serviços ou produtos de marketing e publicidade, W3 Company no Instagram. Você vai falar com o Wesley Mourão. Inclusive, ele apresentou o último episódio do podcast conosco, que vai ao ar em breve para vocês, tá bom? No Instagram, W3 Company. Indo pelo Sobre Humanos Podcast, com certeza você terá um desconto garantido. Por fim, para não ficar aqui com muitas delongas e também não tornar um programa só de merchan, Religion Clothing BR chegou ao Brasil para apresentar um novo conceito, uma nova experiência. Jeans com acabamento diferenciado, lavagem a laser, etiquetas em couro legítimo, pintura automatizada, camisetas tubular, sim, aquelas sem costuras na lateral. A jaqueta jeans, então, ao vestir, causará impacto quando chegar em qualquer lugar. Religion,
movemos o seu estilo. Um grande abraço aí para todos que compõem a diretoria da Religion, para Camila, para Renata, para o Fábio e também para o Andy. Se você quiser descontos especiais, pode procurar nas redes sociais, @ReligionClothingBR. Pode ser um representante também. Em breve teremos novidades. Tem um site novinho chegando aí, saindo do forno para vocês, que é a W3 Company que está fazendo, certo? W3 Company com Wesley e também o Luiz, a Priscila e o Paulo, que estão arrebentando aí em todos os nossos conteúdos diariamente. Agora, para apresentar a nossa convidada de hoje, eu sempre quando vem alguém da minha profissão, eu fico um pouco encabulado. Recentemente nós tivemos o Jean Nobre, que inclusive apresentou a nossa convidada, né? Já tivemos aqui a doutora Tamara também. E hoje nós temos aqui a doutora Michele Machado, advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, Gestão de Empreendedorismo e Marketing Digital Jurídico, atuante em consultoria trabalhista empresarial, compliance e LGPD, mentora de advogados no treinamento de bacharel a advogados. Tem novidades para vocês, em breve nós vamos falar de cupom. Para vocês que falam que que são advogados, mas não estão advogando com excelência. Então, muito bem-vinda aos estudos do Sobre Humanos Podcast. Prazer, doutor Diego. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. É sempre um prazer compartilhar um pouco dos desafios que eu enfrentei. Sim. Não só eu, mas a minha sócia, a doutora Andréia, que não pôde estar aqui hoje, mas uma próxima oportunidade, com certeza ela virá. Compartilhar os desafios que nós enfrentamos, mas principalmente como superar esses desafios, né? O advogado iniciante, o advogado recém-formado, ali, o jovem advogado, ele sai da faculdade sem saber o que fazer, né? Ele é jogado ali no mercado e não sabe por onde começar. É um cego no tiroteio. Exatamente. O intuito do treinamento, né, foi compartilhar os desafios que nós enfrentamos e como nós superamos. Porque no início é difícil você começar sem ter feito um estágio, sem ter vindo de uma grande faculdade que de fato te prepara para o mercado, porque eu acho que muitas das faculdades deixam a desejar no quesito prática na advocacia, né? Sim. Você é advogado, você deve entender. Eu me senti como se fosse Adão, sabe? Na época do paraíso. Quando sai da faculdade, sai sem nada. Só passei na OAB, peguei minha carteira da ordem, mas aí tudo tem que ser aprendido. Exatamente. E a OAB é o primeiro grande desafio. Sim. Na verdade, a maioria das pessoas que entram na faculdade de Direito entram lá com o intuito de ganhar dinheiro. Grande parte acha que, vou me formar, eu vou ficar milionário e é assim. Essa parte ainda não conheço, não. Então, e as pessoas, elas fantasiam muito, né? Ninguém chegou na faculdade, quando eu tava na graduação, falando, Michele, te prepara para aprender sobre empreendedor, sobre prospecção de clientes, sobre a prática na advocacia, investe num bom estágio, porque fazer estágio durante a graduação é muito difícil, para a maioria, né? Muitos trabalham, têm família, e é complicado, né? Bolsa, para você sobreviver com uma bolsa de estágio, então Sim. Muita gente abre mão de fazer estágio porque precisa trabalhar para se sustentar, né? Eu acho que o principal é isso, né? É a questão de você sobreviver com a bolsa de um estágio, para depois também ter os altos custos da mensalidade da faculdade. E ali é um custo fixo, mas tem o variável, porque você vai se alimentar, você tem o transporte, independente se é carro, se é transporte Sim. público, e aí tem todas essas dificuldades. Mas no início ali, na graduação, você estudou aonde? Fala um pouquinho pra gente onde você estudou, porque acho que também aí você quebra um paradigma. Exatamente. As pessoas acham que o advogado bem-sucedido, ele vem de grandes faculdades federais e faculdades com renome nacional aí. Eu venho de uma faculdade muito boa, né? Eu me orgulho em falar que eu estudei na Uninove e que eu sou uma grande advogada, porque a faculdade que você estudou não vai te definir na sua... Quem vai dizer se você vai ganhar dinheiro, se você vai... Essa é a sua força de vontade. Perfeito. E o tanto que você empreende
tempo de estudo e conhecimento para se aperfeiçoar naquilo que você faz. Quem faz o advogado não é a faculdade. Não é a faculdade. Não é porque você estudou numa faculdade pública ou numa particular de alto custo, Justo. de baixo custo, que vai definir se você é um bom advogado ou não. E isso também está muito atrelado à cultura, né? A paradigmas assim que fala onde você estudou, onde você fez estágio, se você fez estágio em grandes escritórios. Exatamente. E como que funciona, no seu ver, acredito também no curso falar sobre isso, quanto a esses estágios nesses escritórios, as dificuldades ou o dia a dia, que na verdade eu participei do núcleo de prática jurídica, estudamos na Uninove, mas não a conheci lá. Mas normalmente não ensina nada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as Sim, pessoas antes da gente adentrar e mergulhar no assunto de fato. na verdade, o núcleo de prática jurídica, ele te dá um norte, mas ele não te prepara para o mercado. Sim. E estágios em escritório hoje em dia, é raro o escritório que de fato pega na sua mão e te ensina a fazer coisa. Na prática, não é assim que funciona. Ninguém pega na sua mão, senta. Na maioria das vezes é um Ctrl-C, Ctrl-V numa petição que já está pronta lá. Uhum. Cheguei a fazer entrevistas para entrar em escritório de advocacia para área do direito e quando eu cheguei lá era para fazer cobrança. Fiz entrevista, passei, cheguei meu primeiro dia lá, headzinho aqui, Telemarketing, eu não entendi nada. Sim. E não fiquei, porque o meu intuito de fato era fazer um estágio que me ajudasse a aprender o que eu faria depois de me formar. Sim. Né? Perfeito. Qual que é a lógica de você fazer um estágio na área de direito para fazer cobrança? E às vezes a pessoa vai porque ela precisa daquele dinheiro, mas na prática, ali no dia a dia da advocacia, não agrega muito. Né? Então, um bom estágio, ele te ajuda meio caminho quando você chega ali no mercado. Você já sabe realizar um peticionamento, você já tem uma noção mais ou menos de como você vai fazer esses procedimentos dentro dos sites dos tribunais. Sim. E as dificuldades do jovem advogado, no jovem advogado não falo no sentido de idade, mas de Perfeito. advogado recém-formado. O tempo, sim. Né? Você é jovem na carreira de Perfeito. advogado, Justo. não na idade. Mas a dificuldade eu acredito que a maioria passa. E quando você vai pedir ajuda para um advogado mais experiente, ele te fala, faz isso, faz isso, faz isso. Mas ele não te fala como fazer aquilo. E é exatamente esse o intuito do nosso treinamento. É pegar na sua mão e te mostrar, olha, você vai fazer isso. Vai clicar aqui nessa tela, você vai subir o arquivo dessa forma. Então, quando nós estruturamos o treinamento, eu e a doutora Andréia, foi de fato para mostrar como fazer. E não dizer, faz isso, faz aquilo. Porque tem um monte de gente aí te falando, você tem que se posicionar na internet, você tem que produzir conteúdo, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas mostrar como fazer é difícil. É difícil e, assim, tem que respeitar também o código de ética. Exatamente. Você, muitas vezes, não ser muito prolixo, talvez. Você saber o que você está fazendo e onde você quer, o que você quer atingir. Exatamente. Mas aí, voltando lá no início, esses desafios referente àquele primeiro desafio da OAB, né, para você se preparar. Eu não digo que eu fui um excelente aluno, mas eu tive a graça de Deus em passar na primeira tentativa. Mas nesse período, eu abri mão de várias coisas para poder estudar com mais afinco. E no meu pensamento, posso estar errado, por favor me corrija, é mais algo de repetição na hora de treinar, de passar no exame da ordem, do que de fato do que você aprendeu na faculdade. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do seu ponto de vista sobre esse primeiro desafio, que ali você já separa o joio do trigo, né? Exatamente. Eu também defendo essa teoria. A dica que eu dou para você que vai fazer a OAB, que está se preparando para a OAB, estude resolvendo questões. Na época que eu fui fazer a OAB, eu fazia, eu fiz milhares de questões. E você simular a prova garante muito mais pontos do que você ficar ali vendo videoaula, vendo slide. Você precisa sentar e simular o dia da prova. Eu não sei quantos simulados eu fiz, dezenas de simulados. Sim. Mas esse primeiro grande desafio, que é a OAB,
A maioria das pessoas, ela não tem como abrir mão de trabalhar, de cuidar da sua família para se dedicar para a OAB. Então, o primeiro desafio é você conseguir terminar 5 anos de faculdade. Sim. Você termina a faculdade e você acha, bom, agora o meu próximo desafio é passar na OAB. Passei na OAB, meus problemas estão resolvidos, eu vou ficar milionário e tá tudo certo. E não é assim, e ninguém te fala isso. Alguém te falou? Nada. Ninguém te fala isso. Que, na verdade, você ouviu na faculdade que são 5 anos de faculdade, mas que o pior ano é o 6º ano. De Depois fato. que você se forma. Mas, além de você, o 6º ano, ou se você passa na OAB, ou se você não passa. Porque aí, se você não passa de imediato, no 6º ano, pra família ou pra alguns amigos, você não presta. Exatamente. E não é a pressão, às vezes, não é sua sobre você de ser aprovado. É da sua família, Claro. dos seus amigos. Eles criam uma expectativa enorme, né? Você tá na graduação, as pessoas já falam que tem advogado na família. Você não tá nem fazendo estágio, já tem advogado na família. Vou chamar meu advogado pra resolver tudo. E engraçado que os familiares acham que você resolve tudo. Ai, Michele, como que faz o negócio seguro DPVAT, cair de moto? O advogado tem que resolver Você tudo. não é advogada? Mas você não é advogada? Exatamente. INSS, qualquer área do direito, as pessoas acham que você resolve tudo. Você tá apto a resolver qualquer problema. Sim. Mas às vezes elas não entendem a sua área de atuação, né? Que ali é a sua especialidade. Lá no escritório, quando eu comecei, no início, né? As pessoas são generalistas. Se você quer advogar. De fato. E as pessoas acham... Muita gente tem em mente que ser generalista é um problema, que tá errado. E eu defendo a bandeira de que no início você precisa experimentar várias áreas do direito até você se identificar com uma área e saber de fato o que você quer. Sim. Né? No início da advocacia, você quer pagar suas contas, você quer poder viver daquilo e você não pode estar escolhendo. Primeiro porque você não é autoridade. É diferente daquela pessoa que já vem de uma família de advogados, que tem um escritório conceituado, que tem um apadrinhamento. Eu não tive isso, não sei se você Também, teve. de jeito nenhum. Eu fui a primeira pessoa, né, com curso superior na minha família inteira de todas as gerações. Aí. E eu tenho 28 anos, né? Então, eu não vim de família rica, eu não sou privilegiada, não tenho apadrinhamento nenhum. Então, eu comecei sozinha, sem experiência e sem dinheiro. Porque essa é a realidade. Eu fiz faculdade, quando estava próximo de me formar, acho que ele no 8º semestre, eu fiquei grávida, tenho uma filha. E eu não tranquei a faculdade. Caramba. Continuei, fui apresentar TCC depois de uma semana de ter minha filha. Né? Aí ela ficou lá embaixo no carro esperando pra mamar. E eu subi, apresentei o TCC, depois voltei e fui embora. Então, tipo, as dificuldades existem. Não é só você que passa por problemas, né? As pessoas têm em mente que aquela advogada ali, ela dá treinamento, mas, ela tem uma estrutura grande, ela tem dinheiro, ela tem isso, ela tem aquilo. Mas ninguém sabe o que você passa pra chegar até ali. E às vezes a gente tem em mente que aquilo só acontece com a gente, que é difícil só pra gente, quando na verdade não é. Sim. É difícil pra todo mundo nas suas condições, né? Justo. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela tem uma grande dificuldade na hora de fazer a prova da OAB, por exemplo. Ela não consegue controlar o emocional e ela não consegue passar porque ela fica muito nervosa, porque a OAB, ela não é só conhecimento. Isso, eu ia falar Você sobre pode isso. saber a matéria inteira, saber o vademecum do início ao fim. Se você não tiver um psicológico bom, você não consegue passar. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Acho que eu falei com o Diego já sobre isso. No dia da minha prova, eu sou um cara que eu odeio barulho. Eu gosto de trabalhar de madrugada, tal. E aí, no dia da minha prova, uma mulher atrás de mim, ela abriu... Salgadinho. Foi! Eu te falei isso. Não, mas acontece muito. Meu! Abre aqueles cheetos de frango. Que cheira só chulé. não cheira. Aí ela... Aí eu falei, Jesus, me ajuda. Eu não conseguia concentrar. Aí eu abri a prova, eu falei, e agora? Aí depois, assim, né, fazendo uma concentração extrema, nem ao banheiro eu consegui, deu êxito, mas é o que a doutora falou. A questão não é só o treinamento na parte do conteúdo, do conhecimento, e sim o ambiente favorável também. É um conjunto, né? Isso é incrível. E sobre a questão de oportunidades, muitas vezes você procura estágios, as pessoas procuram até só em troca de conhecimento, né? Fala assim, não, deixa eu trabalhar aí com você e tal. Como que funciona isso? Acontece muito. Comigo, na advocacia, eu recebo direct de pessoas mandando currículo,
pedindo e-mail para mudar currículo e falando, eu não quero bolsa de estágio, eu quero aprender. Porque, tipo, eu tô no último ano da faculdade, acontece muito, eu tô no último ano da faculdade e eu não sei nada da prática. Eu não sei peticionar, eu não sei como faz os procedimentos. Eu nunca tive uma aula na faculdade que me ensinasse a recolher custas judiciais. Que isso. Nunca. Como que verdade, é um calcula? absurdo. Cheguei lá, o FESPES. O que é o FESPES? Entendeu? Você chega na prática ali cru. Você não sabe pra onde vai. E você acha que o seu maior desafio é se formar e passar na OAB, quando na verdade existem muitos desafios que ninguém te fala. Exatamente. Pós-graduação, pós-OAB, existem muitos desafios e se você não estiver preparado, você desanima. Tem muita gente que passou na OAB, mas que não atua porque desanimou. No início é difícil mesmo. Eu vejo várias pessoas, inclusive estudaram comigo, excelentes alunos, e não é demérito, tá? O que eu vou falar. Que hoje trabalham de Uber, trabalham em outras áreas, né? Que de repente tá levando sustento para sua família, mas que desanimou. Ou porque encontrou essas barreiras, essas dificuldades, e não encontrou ninguém que abraçasse e falasse, vem cá, eu vou pegar na sua mão Exatamente. e vou... Nós estávamos conversando ali antes de começar esse episódio, graças a Deus eu tive algumas pessoas, né? Até hoje, que me ajudam muito. Vou mandar um abraço para ele, Dr. Leandro Casemiro, o Raoni também, lá do escritório. Algumas pessoas que, de fato, eu falava assim, eu não consigo peticionar, sei lá, no estado do Mato Grosso. Eu falei, vem cá, faz assim. O que é PJE? Mas e o aplicativo? Porque você tem que baixar um programa para poder peticionar, para poder... Jesus. Então, e instalar o certificado digital. Instalar é o segundo grande desafio do advogado, instalar. Deveria ser uma pós-graduação. Deveria ser uma pós-graduação, instalar o certificado digital no computador. E às vezes seu computador não está apto a receber, instalar e tudo mais. Então, acho que essas dificuldades, elas são inerentes a 90% ou 95% dos alunos que saem da universidade, né? Eu vejo, logo no início, tem muitas matérias, hermenêutica, beleza. Você vai usar pra quê? A polis, o tempo do... eu tô cansado de falar de Melville, não sei quem que eles usam aqueles nomes, sabe, pra simular. Só que, por que não pega isso e coloca mais o que existe de fato na prática? Exatamente. Eu acredito e espero que futuramente as faculdades deixem o último ano para prática na advocacia. Ter uma matéria de empreendedorismo, de prospecção, né? Pode falar captação, prospecção, marketing deveria ter também, claro. Respeitando o código de ética, é claro, deveria ter. Mas assim, tem coisa ali que eles deixam de falar. Né? Pra caramba. Muito. Mas será que... Mas se falar, no primeiro semestre a pessoa já desanima. Será que isso não é interessante pra angariar mais, trazer mais alunos e que eles desistam de fato ali no quarto, quinto semestre, quando você vai falar de direito? Exatamente. E é o que acontece. No meu primeiro semestre, minha sala tinha uns 60 alunos. Sim. No último semestre, eu acho que 30 se formaram. E quantos passaram na OAB? Pra contar nas minhas mãos aqui. Eu imagino. Pouquíssimos, porque a faculdade não te prepara pra isso. E você vai encontrando... nos últimos semestres tem a matéria, chama prática jurídica. Mas a prática jurídica, muitas vezes o professor ali também tá de saco cheio, muitas vezes. Ele te dá uma peça e fala assim, isso aqui é esqueleto, você faz aí. Exatamente. Aí você entrega, vai embora. Quem quer ir pro bar, vai pro bar. Quem quer ir pra casa assistir jogo, vai. E aí tem essas questões. E aí quando você chega no mercado, como eu te falei, o exame da ordem, muitas vezes você estudando muito e fazendo repetições, você passa. Você pega a carteira da ordem. E para alguns advogados aí, eu aprendi isso quando eu fui pegar a carteira lá em Santana. Não é carteirinha. Não é carteirinha. É carteirinha do clube. Aí eu tomei a chamada. Não falei carteirinha, mas aí o Dr. Peter lá em Santana falou, sua carteira. E carteira. Dr. Peter, tá tudo certo. Que entregou a minha carteira da ordem também. Gente boníssima, né? Muito. Eu também gosto muito dele. E aí, quando você vai trabalhar em grandes escritórios, procura. E aí, eu vejo assim, alguns anúncios, tá? Inglês fluente. Não sei quantos anos de advocacia. E eles dão prioridade para quem tem experiência. Só que como você vai ter experiência se ninguém te dá a oportunidade de ter a experiência? Você vem da faculdade,
sem saber nada, você não fez um estágio, Sim. e aí você chega no mercado, você é advogado, você tem a carteira da OAB, mas você não tem experiência. E aí você sempre vai estar na última posição ali, chegam lá 10 currículos, eles vão dar preferência para quem tem experiência. Sempre. Porque eu entendo, assim, os escritórios, porque eles querem um advogado ali que vá solucionar os problemas, chegar e resolver o problema. Não um advogado que vai chegar, ele vai precisar treinar. E o nosso treinamento é isso. Sim. É aquele estágio que você não fez, mas aquele estágio que a gente vai te mostrar, de fato, o que você precisa ter. No curso em si, pode-se dizer que é um estágio de fato? Ou não? Eu ouso dizer que é melhor que um estágio. Porque eu já vi gente que fez estágio e que tá dentro do nosso treinamento. Caramba. Entendeu? Tem pessoas dentro do treinamento que já é advogado antes de mim, mas que nunca atuou. Porque não sabia o que fazer. Não sabia onde achar os clientes, não sabia peticionar, não sabia os procedimentos básicos que todo advogado deve saber, né? A priori, existe uma barreira, nós estávamos falando sobre isso ali agora. É quando esse aluno ou aluna olha uma jovem advogada, quando eu falo jovem, é também de tempo de carreira. Sim. E outra, você não precisa ter 10 anos de carreira para ser uma excelente advogada. Você pode ter 6 meses, 1 ano. Isso depende muito da sua dedicação, da sua expertise, enfim. Sim. Existe essa barreira de olhar e falar assim, mas como eu vou ter aula com uma moça tão jovem? De repente o cara chega lá de carrão, um cara construiu uma carreira na advocacia, só que tem 2 pontos muito importantes, que é os processos físicos e os digitais. Então tem pessoas que ainda são arcaicas. Sim. Tem grandes escritórios que têm que fazer essa modernização. Então quando você vê isso, como que funciona? Como que é para você quebrar esse paradigma das aulas? Ou, lógico que a aula ela é remota, mas aí de repente tem algum feedback? Olha, eu não esperava tanto, não sei. E assim, a gente recebe muito feedback no sentido de... Eu nunca vi isso na faculdade e a gente, de fato, mostra como fazer. Quando eu fiz curso preparatório para a OAB, na minha sala, na minha turma, tinham senhores bem idosos mesmo, que hoje são nossos alunos, no sentido de tentar entender processos digitais, mexer nos sistemas ali do judiciário, porque às vezes a dificuldade dele não é de saber o direito material, o direito processual é como você vai peticionar. A dificuldade, na verdade, eu costumo falar que no treinamento nós temos 2 personas, né? É aquela pessoa mais idosa, não tem tanta habilidade com tecnologia, que precisa, né, se adequar à nova realidade, porque hoje em dia tudo é digital. A pandemia veio aí para bater o carimbo e falar, a partir de agora se vira, que senão o tempo come. Exatamente. E existe aquele advogado que acha que fala mal do direito digital, do advogado que está ali na internet produzindo conteúdo, porque ele acha que ele tem que trazer o cliente entregando um cartãozinho. Né? Então, essas pessoas de mais idade que estão no nosso treinamento ou que chamam a gente no direct para pedir alguma ajuda, porque às vezes a pessoa não tem como entrar no nosso treinamento, porque o valor do ticket, e ela não tem como investir naquele momento, mas a gente faz questão de ajudar essas pessoas. E acontece muito da gente tirar a dúvida, da gente ajudar, e depois essa pessoa volta e entra para o nosso treinamento. Você vê, é uma coisa que as pessoas têm que ter esse toque, até mesmo na própria prática da advocacia. É gatilho mental, né? Porque você fala assim... É reciprocidade, você dá alguma coisa, mas depois ela vai querer te retribuir de alguma forma. Não tem jeito, isso é fato que acontece. Isso. Não tem jeito. E quanto à questão da advocacia autônoma, por exemplo, essas pessoas com muita experiência que ainda procuram outros escritórios para você advogar, será que é por causa de não ter aprendido sobre empreendedorismo? Eu sou formado também na Uninove em administração de empresas. Isso para mim facilitou muito. Sim. Né? Saber do que é custo fixo, custo variável, você ter uma noção do todo. Agora, para essa advocacia autônoma, será que esses advogados que ainda procuram ou têm medo porque não tem dinheiro, é possível ainda você advogar de forma autônoma ou você acha que não? Então, a bandeira do treinamento é essa. Você pode começar a advogar. Você só precisa da OAB, o seu computador, força de vontade.
Você não precisa ter dinheiro, você não precisa de um escritório enorme, com uma placa na porta com seu nome, não precisa de nada disso. Você precisa ter conhecimento no que você vai fazer e força de vontade. Certo. Escritório virtual é uma realidade hoje em dia. Tem grandes escritórios que, com a pandemia, fecharam o físico e estão só no online. A maioria dos nossos clientes, eles não ligam pra gente e perguntam onde é o seu escritório. Eles querem um atendimento virtual. Sim. Entendeu? E hoje em dia, antigamente, as pessoas procuravam um advogado onde? Eu vou naquela avenida próxima ao fórum, porque lá é cheio de escritório, eu vou chamar meu advogado lá. Hoje em dia, não. A rua mais movimentada da sua cidade é a internet. Você precisa estar, mais do que estar numa sala física, você precisa estar na internet. Porque é lá que as pessoas vão te procurar. Eu não vou citar nomes, mas viu? A rua mais movimentada é a internet, então... Exatamente. Isso é... 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas estão aqui, ó. É no Instagram, é no Facebook. Hoje em dia, quando você quer um atendimento de um médico, você vai lá no hospital procurar um médico, antes você pega o seu celular, você pesquisa a especialidade e acha o médico. Um advogado é da mesma forma. E quem não está no digital, quem não está na internet, faz. Não digo que é uma pena. Isso eu acho que é o essencial, é o ideal, é o futuro presente. Né? Chegou, o futuro já chegou. Nós estamos falando aqui não só de cursos, mas também da questão de prática. Do que porque antes de ser advogada, você também consome muitas outras coisas. Então você tem essa expertise. Sim. De falar assim, poxa, um restaurante. Antes você ia, sei lá, procurar catálogo ou indicação de alguém. Hoje não, e pela internet, como que é o nome daquele restaurante? Tal, você entra no Instagram dele, vê fotos. Eu vou ali. Olha o cardápio, faz a reserva. Tudo. Exatamente. Então, para uma advocacia autônoma, você acha que é super possível mesmo sem grana? Mesmo sem grana. Tá na internet, eu acho que não é mais nenhuma... É uma obrigação. Sim. Para quem quer crescer, para quem quer ser autoridade na sua área, para quem quer prosperar, digamos assim. Porque é muito difícil de uma pessoa procurar lá no seu escritório. Eu tenho escritório físico, né? Mas por uma opção. Porque eu rendo melhor estando no meu local de trabalho. No home office eu não consigo. Isso é doido. Mas eu conheço advogados muito bem-sucedidos, inclusive são alunos do nosso treinamento que faturam 15, 20 mil por mês advogando de dentro do quarto. Todo mundo precisa se ver que é possível. É possível. Dessa forma. Agora, sobre essa questão que a doutora falou, precisa estar no digital. Estar em todas as plataformas? Ou não? Ou depende? No direito tudo depende. Tava demorando para falar um depende aqui. Eu odiava isso na faculdade. Professor, não sei o quê. Direito e depende. 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 Depende da sua área de atuação, né? Tá. Eu falei no início que ser advogado generalista não é um problema. Tá tudo bem, mas o ideal é que você comece a se posicionar na área que você pretende atuar futuramente. Eu quero ser autoridade na área de direito penal. Então, você está no digital, produzir conteúdo para esse tipo de cliente, né? Que é quando você... Dr. Diego, ele atua em direito do trabalho. Ele tem uma área de atuação. Ele tem um público-alvo e uma persona. Quem é o seu público-alvo? É o trabalhador da indústria, assim, assado. Você desenha o seu cliente ideal. Sim. E aí, com base nisso, você entende. Mas o meu cliente, se ele é uma pessoa acima de 60 anos, eu acredito... Existem estudos que demonstram que, quem atua em direito previdenciário, principalmente, o seu cliente muito provavelmente vai estar lá no Facebook. E as pessoas mais de idade, elas estão mais, né, no Facebook. Mas o meu cliente é aquele jovem, ou é digital influencer, ou alguma coisa nesse sentido. Ele vai estar lá no Instagram. Mas eu atuo para empresas, lá no LinkedIn. Caramba, Entendeu? Você precisa saber analisar. Eu atuo em direito do trabalho voltado para empresas. Onde o meu cliente ideal está? Onde a pessoa que eu quero que me contrate está? No LinkedIn. No LinkedIn. Você, onde seu cliente... O trabalhista tem todo... Na maioria, né? Na maioria. Lugar. Mas assim, mundo artístico é mais o Instagram, de fato. E realmente, rarissimamente eu entro no meu Facebook.
rarissimamente. Entendeu? Mas, tipo, se eu sou advogado de direito previdenciário e eu atuo em demandas previdenciárias de pedido de aposentadoria, de pensão, essas coisas, o meu cliente muito provavelmente vai estar grande parte dele não vai estar só no Facebook, vai ter em Sim. outras redes sociais, mas a maioria vai estar lá no Facebook. E produzir conteúdo meramente informativo nessas redes sociais é que vai trazer o teu cliente até você. Né? Antes de pensar em prospecção online, né, eu falo muito no treinamento, e as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem o que você faz? Seus familiares, eles sabem que você é advogado, a área que você atua, porque assim, os meus primeiros clientes, eles surgiram dos meus familiares, de amigos. Normalmente é isso. E até hoje, é uma rede sem fim, né? Tipo, eu tenho uma prima que me contratou, que me indicou para uma amiga, que tem uma prima, que tem outra amiga, É uma cadeia sem fim. Exatamente. O marketing de boca a boca é o que funciona mais ainda do que o digital. Mas o digital não é mais uma opção. Sim. Eu esperar só esse cliente vir de uma indicação também não vai te deixar rico. Não é só isso que faz a sua carreira alavancar, né? Você precisa estar ali em movimento e as pessoas precisam saber o que você faz, como você faz e onde elas te encontram. Né? Você precisa ser visto, você precisa ser lembrado e ser encontrável, principalmente. Porque às vezes a pessoa tem lá seu site muito bonito, mas não tem lá o Fale Comigo. Ou de O repente... botãozinho do WhatsApp. Do WhatsApp. E as pessoas querem praticidade. Aí eu te pergunto, é uma questão muito pessoal, tá? Atendimento ao cliente. Horário comercial? Falando de forma genérica. Genérica. Porque assim, eu sei que o criminalista, 24 Ele é horas. 24 horas, Né? Mas aquele primeiro contato, normalmente ele é meio quase um 24 horas? Ou não? Depende. Ó, segunda. Depende. Você tá, é igual aquele programa do milhão, lembra? Que você gastou já 2, depende, só tem 3. Então, na minha área, ela funciona mais o segunda a sexta em horário comercial. Mas eu não deixo de responder o meu cliente se eu posso naquele momento. Porque o cliente, se você não responde, o cliente ele vai procurar outro advogado. Sim. E as pessoas têm... No início eu pensava assim, não, eu tenho um celular que eu passo para os meus clientes e eu dava sexta-feira, 5 horas, eu desligava. Na segunda-feira, ligava o celular, várias mensagens, eu deixei de responder. Quando você vai responder, ele fala, ai, você não me respondeu, eu já contratei fulano de tal. Então, tem pessoas que fazem dessa forma, eu fiz no início, hoje em dia eu não faço mais. Não dá para responder naquele momento. Respondo, mas assim que possível. Para mim não interessa se é domingo, se é sábado. Eu fiz essa pergunta para a doutora porque assim, por exemplo, eu tive alguns clientes que trabalhavam em tabacaria, advogando pró-reclamante. E aí eles dormem durante o dia e trabalham à noite. Então, às vezes, o cara vê meu telefone online e manda mensagem 11 horas da noite sobre alguma questão emergencial. Aí eu respondia e falava assim, ó, aí respondia e tal. Mas quando eu via que a mensagem, porque dá pra gente ver, se é emergencial ou não, não é. Aí eu respondia no outro dia, no horário comercial. Você tem que analisar, né? Se é urgente. Mas eu vejo muitos advogados próximos a mim. Como eu te falei, eu jogo no time da OAB lá de Santana. Mandar um abraço pro pessoal, perna de pau aí, do Cascudão. Que inclusive o Jean joga lá também. O pessoal falando que, não, das 9 às 18. E pessoas que não estão estabilizados na carreira. Pessoas que estão em começo de carreira. Que acho que isso também tem a ver com a resposta. Exatamente. Se você ainda não construiu uma autoridade, por que não você chegar e atender um cliente fora do horário? Nós conversando aqui, tem um pessoal mandando mensagem que eu já estava meio que namorando uma situação aqui, então mandou mensagem. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, então eu vou esperar para falar, não, amanhã eu falo. Então acho que tudo isso precisa ter essa... E assim, não é só você que é advogado aí na sua cidade, ele não só conhece você de advogado, ele vai entrar lá no Google e vai procurar um advogado que vai responder ele na hora. E outra, hoje você pode advogar, como essa questão do digital, você pode advogar para qualquer estado. Exatamente. Eu tenho processos no Brasil inteiro. Então, é isso. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com essas questões. Antes não. Antes era aquele advogado ali do bairro que advoga pro bairro inteiro.
Agora não, vai procurando outras pessoas. E quando a doutora fala do generalista, eu imagino aquelas placas, sabe, de trago seu amor em 7 dias? Advogo trabalhista, previdenciário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É bem aquilo que eu falei. No início, você ali não fez estágio, você não se área. É normal durante a graduação você falar, eu vou fazer a faculdade e no final eu vou prestar concurso, vou ser obrigada. Certo. Mas no decorrer da graduação, sua mentalidade muda, as coisas mudam. E como nós já falamos, você não tem o contato com o direito na prática na faculdade. Então você não sabe nem dizer qual a área que você se identifica. Eu sempre falei que eu queria advogar para empresas. Porque antes de me tornar advogada, eu sempre trabalhei em RH. Trabalhei em Val e RH. Então eu gosto dessa área. É a doutora que mandava o pessoal embora? Fazer Chegava e dava. demissão. A admissão é tranquilo, agora a demissão deve ser. É a parte mais perigosa. O contrato de trabalho é quando você vai ali, então é um momento bem complicado. Mas eu sempre tive em mente que eu gostaria de advogar para empresas. Mas no início eu não tinha escolha. Veio um direito familiar, não faço, eu faço. Veio até criminal eu fiz. Nunca gostei dessa área, mas cheguei a fazer. Direito dos manos. Direito dos manos, exatamente. Até chegar o momento que, não, agora eu posso escolher o que eu quero fazer. Pode escolher. Principalmente por causa de grana? A maioria sim, né? Agora, se você não depende daquilo, você pode continuar ali estudando a área que você quer atuar, você pode escolher os processos que você quer pegar, tudo bem, né? Se você vem de uma família que tem dinheiro para bancar isso para você, tudo bem. Mas acho que maioria... 99,9% não tem essa opção. E as pessoas criam na mente das outras, os advogados mais experientes, que é errado ser generalista. Quando, na verdade, eu não acho que é. Se fosse errado, você se formava para atuar em uma área específica. Não se formava com o direito e a capacidade de atuar em todas as áreas do direito. Justo. Certo? Tanto é que tem área que nem na faculdade tem, né? Por exemplo, direito desportivo, não tem na graduação. Previdenciário, eu não vi. Não vi a não também. ser que eu fugi das aulas, mas eu não vi. Então, assim, como a doutora disse, você tem essa opção, esse leque de oportunidades. O leque de oportunidades, exatamente. O ideal, né? O ideal é que você é bem aquele ditado. Quem faz de tudo não faz nada bem feito. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Mas no início é normal você atuar em todas as áreas, até para você ter o contato ali com aquelas áreas e entender o que você quer. Qual área que você tem mais afinidade. Escolher uma área de atuação por dinheiro também é complicado. A longo prazo isso... Você vai fazer uma coisa que você não gosta a vida inteira por conta do dinheiro. E você vai acabar não fazendo bem feito. É verdade. Né? E ser generalista é normal, tá tudo bem, é normal, né? Vamos normalizar isso, gente. Início de carreira, tem gente que não pode escolher e recusar demandas. E aí, doutora, como que faz pra gente também desenvolver outras áreas das nossas atuações? Porque assim, você tá falando da advocacia especificamente, mas tem outras áreas que a gente precisa desenvolver. Tem pessoas que eu conheço na advocacia que desenvolvem também a parte desse teatro, por causa de audiência presencial, né, postura, de bater a mão, de gesticular. Eu sou um cara que fala muito no gestual. Toda hora pode ver que eu coloco a mão para debaixo da mesa aqui. Sou muito gestual. E aí tem a parte também de você ser um vendedor, né, sobre a sua carreira. Porque na hora que você está fazendo a prospecção, principalmente, você tem a forma de falar, autoridade de falar sobre determinado assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Essas habilidades, né? Ser advogado, principalmente o advogado autônomo, quando você está num grande escritório, as pessoas já procuram aquele escritório porque ele é bem conhecido na cidade. Justo. Agora, quando você é um jovem advogado em início de carreira, que as pessoas não te conhecem, você precisa desenvolver habilidades além das jurídicas. Porque, como você falou, você é um vendedor do seu serviço. Você vende o seu serviço. Não é um produto que a pessoa chega, é esse celular, assim, assado. Sim. Como que você demonstra que o seu serviço é bom? Como que você demonstra que você entende do que você faz? E a gente recebe muitas perguntas no sentido de que, eu vou atender um cliente. Mas e se eu não souber a resposta para o problema dele na hora?
É, né? acho que É, essas são as principais perguntas. sim. E se eu não souber a resposta pro problema dele na hora? A gente fala lá no treinamento que o ideal é que você se antecipe, entenda mais ou menos o que ele precisa, pede para que ele envie os documentos antecipadamente para que você já vá analisando, marca a reunião, cobre a sua hora, principalmente porque os advogados em início de carreira, eles têm muita dificuldade em cobrar uma consulta. E É, esse é o seu trabalho, né? A gente fala lá que mostrar que você é autoridade, que você entende o que você faz e que o seu tempo é escasso, ainda que você não tenha nada para fazer, deixa o seu cliente achar que você é. No início da carreira, você é bem ocioso, então o teu cliente te liga, ai, doutor, eu quero marcar uma consulta. Ai, vem aqui agora, eu tô disponível. Entendeu? Agora ele justo. te liga e fala, ô, doutor, eu tenho um problema. Olha, eu vou ver na minha agenda aqui se eu tenho um horário disponível ainda essa semana. Você tem todos os horários essa semana disponível, mas seu cliente não pode saber. Porque você cria certo distanciamento e também fala assim, olha, não é no seu tempo. E Seu aí o que ele tempo pensa? Nossa, aquele advogado ele é muito bom. Nem é horário procurado. disponível, muito É. procurado. Ele vai ver. E a hora que você falar que você pode atender, ele vai correr, porque ele acha que se ele não for naquele momento. De repente pode não surgir outro. Exatamente. É a escassez, né? As Sim. pessoas valorizam isso. E você desenvolver essas habilidades, estudar gatilhos mentais para quem é advogado, principalmente advogado, funciona muito. Essas técnicas de persuasão, elas elas influenciam a pessoa a tomar a decisão que você quer na hora que você quer. Elas influenciam. Influenciar é diferente de manipular. As pessoas acham que gatilho mental é saber manipular as pessoas, quando na verdade não é. É como se fosse aqueles. Tem hoje aqueles copywriter, não sei se o Os nome é esse. textos para vender, né? E também, às vezes, são perguntas fechadas, perguntas abertas, que é onde você consegue direcionar uma Levar decisão. o cliente para onde você quer que ele vá, né? Para ele tomar a Sim. decisão que você espera que ele tome. Quais são os principais? É isso. Existem muitos, né? Livro que chama Gatilhos Mentais, que eu vou até deixar indicar para vocês aí para estudar isso, mas gatilho da reciprocidade foi o que nós já falamos aqui agora, quando você oferece alguma coisa a alguém, ela se sente na obrigação de te retribuir. Às vezes você tira uma dúvida, mas você precisa saber diferenciar o que é uma dúvida de uma consulta. Ele vai tirar uma dúvida ou vai ser uma consulta, né? Diferenciar isso, oferecer para essa pessoa depois te retribuir de alguma forma. Às vezes ela não vai te retribuir te contratando, mas ela vai te retribuir indicando para alguém, Perfeito. certo? E como que é a diferença para esses advogados jovens também da consulta para uma dúvida? Uma dúvida, ela é bem pontual. Ah, eu vou dar um exemplo aqui. Doutora, o pai da minha filha não tá pagando a pensão, o que eu faço? Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem. É uma ação de execução de alimentos. Se não tem essa sentença judicial regulamentando esses alimentos, precisa ingressar com a ação de alimentos. Se já tem uma execução de alimentos. Perfeito. Mas no meu caso, aí já é uma consulta. Vai analisar o caso dela em concreto. Sim, vai precisar ver documento, ver pedir número de processo, se existe ou não. Então, sempre que você for analisar os documentos, é uma coisa específica do problema dela, já é uma consulta. Você vai analisar o problema dela. Agora, quando você vai tirar uma dúvida de se De pode forma ou se não, ampla, Perfeito. você vai dizer pode ou não pode. Entendeu? Agora, se você precisa parar para estudar, porque às vezes você, principalmente quando você está começando, Claro. estudar já é uma consulta. Verdade. E por que o advogado sente tanta dificuldade em cobrar uma consulta no início? E o pior, se a pessoa ela vai no médico, ela vai pagar a consulta. Se ela vai no dentista, ela vai pagar a consulta e não vai argumentar, não vai reclamar. Se ela vai na carta de tarô lá para ler, não sei o quê, ela vai pagar a consulta. E quando o advogado cobra uma consulta, as pessoas praticamente se sentem ofendidas. Como assim o advogado cobrando consulta? Mas isso não é cultura, de repente, doutora? Eu acho que isso acontece se todo mundo cobrasse, não tinha isso. Entendeu? O problema é que, mas o fulano de tal não cobra. Se a categoria fizesse igual os médicos fazem, eles cobram a consulta. Não tem a opção de, cobra ou não cobra. Todo mundo vai pagar, e sem questionar. Mas é que tá. Será que alguns, no começo, principalmente, agora nem tanto, No começo é difícil mesmo. evita cobrar uma consulta, até com
teoricamente, medo de perder aqueles clientes? Eu falo isso que você tem que cobrar hoje, mas no início, alguns casos eu não cobrei. Sim. Existe aquele cliente que de fato não vai poder pagar, ainda que ele queira pagar, ele não vai conseguir. Tem alguns que oferecem, falam, não, fala quanto que é, aí você fala, meu, vou cobrar X, não faz sentido, porque ele não Sim. vai conseguir me pagar. Sim, e no início você quer que o cliente te contrate. No início você se pega cheio de coisa pra fazer e sem dinheiro na sua conta. É uma coisa assim, é uma balança que o serviço tá aqui, a conta bancária tá aqui. Sim. É normal isso, gente. Pra quem tá começando, é normal. Mas, entenda, esse é o seu trabalho. Se você não valorizar, quem que vai valorizar? Se você não se valoriza, por que o teu cliente vai te valorizar? Verdade. Entendeu? E assim, vai se tornando uma coisa repetitiva. Se você não cobra, aí a indicação dele também não vai, você vai conseguir cobrar. E já aconteceu comigo, tá? De vir um cliente até a mim, eu não cobrar a consulta e ele me indicar pra alguém que teria condições de pagar a consulta e não pagou, não queria pagar porque eu falei... Aí você precisa... E assim, gente, cada caso é um caso, né? Justo. Aí a gente consegue, dessa forma, explicar e justificar, de repente, não cobrei por causa disso, mas o hábito é esse, o seu caso é diferente do dele e assim vai. E olha que chato, você precisa explicar pro cliente por chato. que você tá cobrando. Se fosse um médico, ele não ia questionar. Certo? Sim. Campanhas sobre tráfego pago, como que é isso? ADS, principalmente ADS. Então, eu pontuei isso aqui, quando a gente fala de prospecção de clientes, eu digo que primeiro você precisa deixar que as pessoas saibam que você é advogado, porque isso naturalmente vai te trazer cliente, parente, um amigo, parente de um amigo. Sim. Segundo, posicionamento digital, né? Que é você estar nas redes sociais, produzir conteúdo lá para que as pessoas entendam o que você faz e caso elas precisem, elas te procuram, né? E as pessoas têm em mente que produzir conteúdo no Instagram voltado para advocacia ou para trazer cliente é um negócio que você vai postar e vai te trazer cliente, não é? É um trabalho de médio a longo prazo. Justo, eu tô produzindo conteúdo no treinamento e no meu pessoal. Mas assim, eu tô na advocacia vai fazer 3 anos. E eu tô praticamente quase todo esse tempo produzindo conteúdo. E resultado da rede social foi de 1 ano pra cá. Não é uma coisa que você acha que você vai postar e vai chover cliente. Mas é porque cria uma certa autoridade e até mesmo mudar o tema, o pessoal que está ali, que via de repente a sua vida pessoal, você começar a movimentar para ele entender que ali é algo profissional e aí consumir aquilo que você está postando ou não? Sim. E eu até queria dar uma dica, que eu acho que tem relação a isso. Quando eu comecei, eu fui lá e criei um Instagram voltado pro escritório Machado Advogada, e eu tinha o meu Instagram pessoal. Só que hoje em dia eu acho que o seu pessoal é o que mais vai te trazer retorno. Instagram com o escritório que vai postar ali artigo, coisa chata de ver. Fria também? Fria e zero humanizada, né? As pessoas elas se conectam com pessoas. Então, a sua rede social, se eu puder te dar uma dica hoje, não cria nenhum Instagram pro seu escritório. Fulano de tal advogado. Filtra o que você pode postar no seu pessoal. Mostra a sua rotina, que você é advogado, que você está no fórum, que você está fazendo audiência. Isso começa a mostrar para as pessoas que você é autoridade, que você é advogado, que você atua. Que é aquela questão de você estar ocupado, de sua agenda estar cheia. Exatamente. Sim. E na hora que ela precisar de um advogado, ela vai lembrar de você. E a rede social, ela é social/profissional, principalmente o Instagram. O meu Instagram pessoal hoje, ele é pessoal e profissional. Porque eu compartilho lá a minha rotina, tendo uma dica que eu acho interessante. E sempre que você for produzir um conteúdo na rede social, tenta conversar com a pessoa que pode ser o teu cliente, mas de uma forma que ela te entenda. O linguajar eu acho que ele tem que ser muito apropriado, sabe? Porque não só para os seus seguidores, hoje tem o Reels, uns chamam de Reels, mas ele atinge não só os seus seguidores. Então muitas vezes você vai falar alguma coisa e tem um linguajar muito robustado, sabe? Muito juridiquês, meu modo de pensar. Acho que fica muito, não fica humanizado, a pessoa fica muito distante. Fica cansativo. É a mesma coisa daqueles robozinhos do WhatsApp lá.
Só manda uma mensagem pra tá, você e ele responde a falar, automaticamente. eu Se já você fico- tem o WhatsApp Business, né, que fala, tenta deixar aquilo ali o mais humanizado possível. Porque às vezes o cliente entra lá no teu site, clica lá no íconezinho que joga pro WhatsApp para falar com você, e quando ele chega lá, ele percebe que aquilo ali é uma mensagem eletrônica. É. E você não responde na hora, é uma mensagem eletrônica ainda, ele vai procurar outro advogado. Tenta humanizar a sua advocacia. É aquilo que eu acabei de falar, as pessoas elas se... Então, elas gostam de saber da vida alheia, elas gostam de saber que a advogada tá viajando, elas gostam de saber o que a advogada tá fazendo. Bem, a questão, eu vejo muita advocacia hoje. Antes de falar disso que eu ia falar, você fala da questão humanizada, eu lembro que Magazine Luiza, quando ela montou aquela bonequinha chamada Luiza e tal, eu acho que o cliente mesmo ele se sentiu mais próximo. E depois Casas Bahia fez a mesma coisa, né? Com o Aham. bonequinho, com o robozinho lá que se identifica. E grandes empresas fazem isso, né? Tipo, o Bradesco tem uma atendente lá que É, chama por um nome de tem o nome dela, pessoa. é. Todas as grandes empresas têm uma atendente com o nome de uma pessoa Até o Waze agora real. tem o nome do. Exatamente. E aí a doutora tava falando da questão dessa questão de viajar e tal, de saber a vida do advogado. Eu lembro tem um ramo de atividade que é. Ai, caramba, como que é o nome? O que mexia com marketing digital, sabe? Telex Free, Bebom, enfim, não sei se você chegou a conhecer. Não, não conheço. Mas é pirâmide financeira. E aí o pessoal mexia muito com status. Então, às vezes, alugava um carro para vender um produto, ele chegava com aquele carrão. É bem sucedido. Então, muitas vezes, não, mesmo que não se, ou não seja a sua rotina, o status mostra muito. Sabe, igual a doutora falou assim, a pessoa quer saber da sua vida, da sua rotina. Então, de repente, se você foi fazer uma viagem boa, se você está se vestindo bem, com uma marca legal, cabelo sempre arrumado. Então, tudo isso aí também acho que vai ajudando na persona e na autoridade. Ou não? Exatamente. Sim, com certeza. Isso que eu falei de mostrar a sua rotina, mostrar que você está advogando, está criando autoridade. Hoje em dia, pessoas que estudaram comigo me contratam. Hoje em dia, pessoas que eram, digamos assim, pessoas que tinham tudo pra, Ah, eu imagino. sabe? Eu não queria Sim. nem falar sobre isso. Mas acontece. Muito. Michele dá aula, tem treinamento com não sei o que, ela tem isso. Mas é uma coisa que você constrói com o tempo. Quando eu Claro. comecei, principalmente quando eu comecei, eu não tinha acesso às informações que eu tenho hoje, Sim. né? Eu errei pra caramba, por isso que nós desenvolvemos esse treinamento com o intuito pra ajudar a não errar e pra você começar a advogar, ganhar dinheiro. E a gente no treinamento lá, eu e a doutora Andréia, nós não vendemos fórmula pra ficar milionário. A gente te ensina a advogar. Se você vai ficar milionário ou não, aí é com você. Vai depender da... Porque o que a gente mais vê é clique aqui pra você ganhar não sei quantos Fórmula dígitos por mágica. mês. Sim. Só que pra você desenvolver aquilo, você precisa ter a base, né? Que é o quê? É saber o mínimo da advocacia. E mesmo sendo digital o curso, você falando, e aí aparece algumas inserções mostrando, ó, clica aqui você vai peticionar, Na aqui você vai. verdade, Ou no não. treinamento, é uma aula bem demonstrativa. Quando é para fazer algum, digamos, a aula de hoje é sobre peticionamento eletrônico. Então eu vou faço uma introdução, MV, depois você só vai ver a tela do meu computador Bom. e top. eu no fundo te explicando o que eu tô fazendo ali, como que você vai fazer. Legal. Entendeu? Porque no início as pessoas te falam, faz isso e faz aquilo, mas a gente mostra como que É. faz isso e faz aquilo. Você vai peticionar no ESAGE ou no PJE, mas tem dois, ESAGE e PJE, É. entendeu? E alguém te falou na faculdade que tinha os dois? Não, e tem alguns estados que ainda é EPROC. Lá no Rio Grande do Sul. É EPROC. Então cada um tem o seu específico e assim, as abas totalmente diferentes. E lá dentro do treinamento tem módulos que a gente faz o peticionamento inicial, de uma petição intermediária. Os documentos, a depender da plataforma, vai em um anexo só, ou vai separado a procuração em uma, procuração em outra. E tem a questão do tamanho dos arquivos, né? Tem. Eu descobri esses dias.
o Tribunal Regional Federal, aqui de São Paulo, antes era numa plataforma, não era no PJI nem Era no apartado. ESAG, era separado. E era bem diferente ali, né? Para peticionar ali, você precisava ter os documentos só. Sim. A petição, as pessoas achavam que era obrigatório digitar ali dentro daquele campo, mas você poderia anexar também. Perfeito. Aconteceu de digitar uma antes de Caramba. peticionar. Então, nós erramos pra caramba. É como se fosse um atalho. É um atalho. É um atalho, É um atalho. exatamente. Distribuição de carta precatória, petição intermediária, petição inicial, guias e custas judiciais, onde você vai emitir, onde você vai pagar, como você vai pagar, juntar no processo. Tudo isso a gente ensina lá. E às vezes também na questão de você, na hora do peticionamento mesmo, você saber se é criminal. Como que eu faço para acessar? Citação, para você ver o código ou o número correto do processo, para você acessar. Tudo isso daí vocês fazem no curso. Exatamente. Dado especial civil, quando veio minha primeira ação do JEC, eu não sabia onde. Sim. Não sabia. Mas tudo isso veio essa situação, essa possibilidade de montar esse curso, principalmente pelas dificuldades que vocês passaram, não só você como a sua sócia. Exatamente. O curso, ele é fruto das dificuldades que nós enfrentamos, como nós superamos. Sim. Às vezes, hoje ainda surge uma coisa nova que eu não sabia fazer. O direito todo dia muda alguma coisa, todo dia você acorda... aprende alguma coisa. E às vezes o curso ele tinha 17 módulos quando nós lançamos. Hoje ele tem 21. Eu ia te perguntar, por isso que o nome do curso é esse? Por isso 21? Não, o curso chama de bacharel advogado. Tá, é porque tem aqui falando sobre... não. Eu visto alguma coisa sobre 21, eu pensei que são... que são 21 módulos. Não, tá são aqui, 21 módulos. 21 módulos, isso. Mas quando nós lançamos, eram apenas 17. Só que no decorrer do nosso dia a dia, nós vamos... identificando outras barreiras. Exatamente. Aí o que a gente faz? Supera isso, vai lá e ensina como faz. E aí muitas vezes a pessoa já comprou o curso, mas ela tem isso como bonificação ou não? Ela tem acesso a todas as atualizações. As primeiras turmas que nós lançamos, elas tiveram um acompanhamento personalizado. Os primeiros inscritos ali daqueles lançamentos, nós acompanhamos eles até hoje. Então, sempre que eles se deparam com alguma dificuldade, alguma barreira, eles mandam uma mensagem pra gente vai lá, ajuda e faz. Pro próximo lançamento, eu não sei se a gente vai conseguir abrir isso. Acaba tomando muito tempo para outras coisas, para as outras atividades. Exatamente. Também. E assim, quer vender uma coisa que funciona. Quer vender por vender. Quando nós lançamos esse treinamento, o intuito era ter poucos alunos, porque a gente queria, de fato, pegar na mão, não só, tá aqui o curso, isso aí aprende. A gente queria estar ali, pronta, para ajudar quando eles precisassem. Sim. Então, nós temos alguns advogados que nós acompanhamos de perto, né? O intuito, a princípio, era acompanhar por 3 meses, mas as pessoas não conseguem largar. Elas continuam, não tem como bloquear no WhatsApp. Não cortou, cordão umbilical já era. Não tem como, mas são pessoas que evoluíram muito. Eu falei, tinham pessoas que já eram formadas há muito tempo. E que hoje em dia saíram do emprego que atuavam, que trabalhavam, e vivem da advocacia. A gente pode fazer uma analogia com aquelas pessoas que tiram uma habilitação... E não dirigem. E não dirige. Exatamente. Dentro do treinamento tem muitas pessoas que tinham a OAB na época que eu estava na faculdade ainda, já eram advogados e que não atuavam porque achavam que para começar a advogar precisava ter experiência, para trabalhar para alguém. Só que para trabalhar para alguém eu preciso ter experiência. É aquele mesmo papo quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Entendeu? Fica dessa forma. E a maioria é que, assim, para ser advogado autônomo, porque alguns deles falavam assim, doutor, eu fico com medo de fazer alguma coisa errada. Porque tem a questão das responsabilidades, Exatamente. Né? De repente você perde prazo, você acaba perdendo alguma coisa. Tem módulo de prazos lá dentro do treinamento. Tem uma professora que falava assim, se você não sabe contar prazo, você não sabe nem pra gari. Então, e eles falavam isso, eu tenho medo de prejudicar o meu cliente. E o treinamento é isso, é para te dar essa segurança para você começar, sem perder um prazo, sabendo o que você vai fazer e onde você vai. E o que me chama muita atenção, que às vezes eu fico receoso de como fazer, é principalmente o marketing.
Por quê? Porque tem aquelas barreiras Limitações, né? eu não sou muito um cara da tecnologia. Sou um cara mais arcaico. Mas também não tenho vergonha de câmera. Eu quero gravar um conteúdo, mas até onde eu posso ir? Tem as limitações do código de ética, mas também alguns assuntos, o que nós estávamos falando aqui, que não precisa você estar de terno para estar bem vestido e passar uma informação. Mas Sim. também você não vai estar o homem, por exemplo, de regata ou com camisa de time falando, é isso aí, mano, e tá tudo certo. Sim. Então, sobre essas questões, no curso também fala bastante, porque tem alguns aplicativos meio que teoricamente prontos, né? Sim. Tem o Canva, tem um site que me mostraram esses dias, chama-se Modelos Iniciais. Que isso é Existe. mágico. Nossa, é meio caminho É dado pro mágico. advogado. É. Na questão marketing, produção de conteúdo na internet, tem um módulo lá dentro do treinamento. Ensina as pessoas a usarem a ferramenta do... Quando eu falo que você pode começar a advogar passando profissionalismo, ainda que você não tenha dinheiro nenhum, existem diversas ferramentas que você pode utilizar. Você pode usar o Canva para fazer um papel timbrado, para mandar o seu contrato para o seu cliente timbrado. Você não precisa pagar para uma empresa fazer isso para você. Às vezes você não tem dinheiro, você não faz porque você não tem dinheiro, mas você pode fazer de forma gratuita. Justo. E dentro do quando nós fizemos o primeiro lançamento, a imersão, os conteúdos gratuitos que nós usamos antes, nós ensinávamos isso. A prospecção, de onde surgiam os primeiros. A parte de identidade visual, que você poderia fazer de forma gratuita, e o peticionamento eletrônico. E algumas pessoas chegaram até nós para falar, nossa, eu não sabia desse Canva. Faziam a procuração num papel em branco e passa profissionalismo. Você manda a sua procuração ali num papel timbrado, a pessoa já acha que você está mandando de um escritório, de um escritório, claro. entendeu? Sim. E são detalhes que podem mudar, assim, a imagem que você passa para o seu cliente. Você subestimam algumas coisas, mas que funcionam. O Canva, ele te dá a oportunidade de fazer o papel timbrado, seu cartão digital ali para você enviar para ação. Antes de mais nada, gente, antes de prosseguir aqui, faça contrato com seu parente, com a sua mulher, faça contrato com todo mundo. Qualquer coisinha que você for fazer, assine um contrato. Com a mulher também? Qualquer pessoa. Assine um contrato. É uma dica que eu quero deixar para vocês, tá? Por quê, doutora? Porque... Eu já vou preparar um agora. Principalmente o seu parente. Ele acha que porque você é parente, ele não tem que te pagar. Ou ele acha que porque você é parente, ainda que você não tenha cobrado honorários, você não tem direito aos honorários sucumbenciais daquela demanda. Verdade. Entendeu? Não sabe fazer a diferenciação do que é um e do que é o outro. Exatamente. E aconteceu, né, com um amigo. O primo dele não contratar ele, mas pagar, tipo, muitos dígitos a mais para um outro advogado. Porque era parente e cobrou. Caraca. Aí. Então assina contrato com todo mundo. É uma coisinha só? Contrato. Se não tem problema nenhum para as partes, vai ser protegido as duas partes. Exatamente. É bom para os dois lados. É a segurança para os dois lados. Exatamente. Né? E falando ainda da parte de marketing, né? Produção de conteúdo na internet tem que respeitar as limitações, né, do Código de Ética e Disciplina. Tem algumas coisas que foram flexibilizadas agora no final do ano, mas ainda assim a produção de conteúdo tem que ser meramente formativo. E como que o meu cliente pode receber esse conteúdo? Como eu vou produzir esse conteúdo para me trazer cliente? Não posso citar nomes, não posso falar de demandas específicas, mas você pode dar um exemplo de uma situação e às vezes aquela pessoa se identifica com aquilo. Às vezes ela até tem aquele problema, mas ela nem sabe que é um problema. Isso é interessante. Porque às vezes você pega e fala assim, eu já fiz isso, tá? O que é vínculo, requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. Aí vai lá, requisito 1, 2, 3. Tá muito distante de um fato, de algo muito próximo ao que aconteceu no dia a dia de uma pessoa. Vínculo, o que é caracterizadores, enfim. Agora, se você pega um caso específico e não cita nomes, eu acho que fala assim, pô, na minha empresa, o que é um desvio de função? O desvio de função acontece nesse caso. Eu acho que aí fica mais próximo de você conseguir fazer a prospecção. Sim, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei, que eu atuava em todas as áreas, eu produzi um artigo no Jus Brasil falando sobre alimentos gravídicos. Depois eu publiquei nas minhas redes sociais, né, no Instagram.
E eu peguei 3 demandas de alimentos gravídicos por conta dessa publicação. Perfeito. Às vezes a pessoa que não é do direito, ela não tem aquela consciência e aquele conhecimento. Então, às vezes aquilo que para você é tão óbvio, para o seu cliente não é. É. E você comunicar, explicar ou produzir alguma coisa no sentido vá mostrar para ele que ele tem um problema e que esse problema tem uma solução. A doutora falou dos alimentos Gravídicos. gravídicos. Eu lembro que na própria defensoria eu aprendi que era alimentos avoengos. Avoengos. Que negócio é esse, maluco? É a possibilidade dos avós pagarem a pensão alimentícia. Eu acho absurdo. Que os pais, pelo amor de Deus, principalmente os homens aí. Eu acho Cara, absurdo eu acho. que o filho deixe o pai pagar a isso. pensão pro próprio filho. É isso aí. É isso que pra mim é absurdo. É imoral. É. Porque, pô, E você acontece. fez. Muito. Muito. E as pessoas não sabem É. que pode fazer isso. Muita gente não sabe que pode pedir a pensão alimentícia para os avós, caso o pai não possua recursos suficientes para arcar com essa obrigação, né? E aí, criando conteúdo nesse sentido, não precisa ser. Lógico, se for vídeo, é muito melhor porque ela se sente mais próxima, é isso, doutora? Exatamente. Vídeo, ela traz o potencial cliente para perto de você. E assim, não é gravar um vídeo, só gravar. Você precisa comunicar da forma que o seu cliente vai entender, né? Quando a gente fala de definir persona, você tem que definir a forma de comunicação também. Se é um cliente mais idoso, se você vai falar de uma demanda previdenciária, fala num sentido, num linguajar que ele vai entender o que você está falando. Sim. Quando nós mandamos lá no escritório relatório de andamento processual mensalmente para o cliente, a gente não copia o despacho e joga lá no relatório e manda. Traduz para uma forma que ele vai entender o que eu quero comunicar, ou que o juiz, ou o que vai ser feito ainda. Eu recebo muitas mensagens, até antiético da parte. Eu falo assim, eu não vou responder. Mas, doutor, minha advogada não responde, meu advogado não responde. Você consegue ver isso pra mim? Porque apareceu. Porque tem como acompanhar, às vezes, de forma. Chega no e-mail, a pessoa acessa o processo, enfim. Sim. O que significa isso? Que é o que a doutora tá dizendo. Essa tradução, né? E, gente, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá nesse ponto, tá? Não é só você chegar no cliente. Ele te contratou. Mas fidelizar esse cliente. Como você faz isso? Você pegou, ele assinou a procuração e o contrato e você sumiu. Às vezes ele não sabe nem que você já distribuiu a ação dele, Sim. não sabe nem o que está acontecendo. Verdade. E já aconteceu de pessoas me procurarem para fazer um processo e eu fui pesquisar, já tinha o mesmo processo em andamento e ela não sabia. Porque o advogado pega, assina o contrato, recebe os honorários iniciais ali, quem cobra, e some. Isso O é um cliente não perigo. sabe o que está acontecendo. O cliente, ele quer ser informado do que está acontecendo. Ele quer se sentir especial. Tem que pegar no colo. Tem que dar atenção para ele, porque, assim, ele vai te indicar para outras pessoas quando você presta um bom serviço. É fato. E manter ele informado do que está acontecendo é uma forma de fidelizar. Dá a entender que você se importa com o problema dele, né? Não só se importa, mas também tem advogados que eu já vi, já chegaram clientes até mim. Falou assim, pô, doutor, tive uma ação assim, o advogado falou que já tinha... Eles falam dessa forma, né? O linguajar que eles nos procuram. Que nós já ganhamos o processo, mas ele sumiu. Não sei mais onde ele está, não sei onde está o escritório não é mais no mesmo lugar. E aí, para as pessoas mais próximas, eu ainda vou lá e faço uma pesquisa, falo assim, ó, endereço novo aqui e tal. Mas os advogados precisam manter, até uma determinação, né? De você manter seus endereços sempre atualizados e informar os seus clientes. Informar os clientes. É uma forma de fidelizar, né? Sim. E não só os parentes, né? E quando tem festas, doutora, como que é isso? Festa de família. Tem muita consulta? A advogada senta... Eu fujo, né? Eu começo a falar de direito, eu já vou... já saio. Mas eu digo isso porque logo no início a doutora falou assim, os parentes acham que a gente advoga em todas as áreas. Logo no início, eu estava no segundo semestre, minha avó foi internada, e aí meu irmão começou a dar um chilique lá no Hospital Mandaki.
Eu vou chamar meu irmão é advogado. Eu falei, eu No sou segundo semestre. segundo semestre, eu não sabia nada. As minhas amigas até hoje, tipo, sempre que surge a oportunidade, ela fala, tem uma advogada. A minha amiga é advogada, tem advogado na família. Às vezes nem precisa, mas ela faz questão de É. deixar claro. E quando você fala que é advogado, as pessoas Tem uma têm certa... uma certa uma certa prudência. respeitabilidade. Eu tenho uma irmã, ela é meio xarope, eu chamo ela de Deolane Preta. Ela falou que vai gastar o réu primário agora porque eu sou advogado. Meu Deus. Agora eu vou gastar meu réu primário. Ela já deu, tá com um copo no tornozelo do meu cunhado, casado já há um tempo. O cara quase perdeu a perna, ela é meio Meu maluca, Deus. meio xarope. Mas aí ela fala isso, que é o que a doutora disse, né? Agora eu tenho. E eu posso te falar, tem clientes que falam isso, sabia? Teve uma cliente minha que falou assim, Diego, eu te pago só pra eu ter que falar pras pessoas que eu Que eu tenho tenho advogado. advogado. Eu não conseguia acreditar nisso. Sabe, de chegar na Casas Bahia, vai comprar alguma coisa, comprar um carro. Eu vou ligar pro meu advogado. E tende as pessoas, infelizmente, eu lembro muito do Celso Russomano, o xerife do consumidor, que infelizmente as pessoas tendem a querer resolver de forma administrativa quando tem a presença de um advogado e não tem porquê isso, né, doutora? Sim, Pra nós é muito bom, né? Muito exatamente. trabalho, Mais honorários, consequentemente. mais honorários e tudo mais. Mas é isso. E fala um pouco mais do curso. Parece que vai ter uma imersão, é isso? Sim, o treinamento, agora em junho, né? Nós vamos abrir uma nova turma. É presencial? Não, é online. Porque quando Tá? eu lembro de imersão, eu lembro de algo presencial. Vai ser uma imersão online, gratuita, né? Onde nós vamos ensinar do posicionamento ao peticionamento. Peticionamento, acredito, tendo esses três Pilares. pilares, né? Já é pontapé inicial ali para você começar, ainda que você não tenha experiência, ainda que dinheiro para investir. Porque tudo que nós ensinamos na imersão, ainda que você não compre o nosso treinamento no Sim. final, você consegue fazer inúmeras coisas e começar, de fato, a advogar. E agora o mais importante também, que eu vou pedir daqui a pouco para você passar suas redes sociais e também desse curso. Mas quanto tempo de duração e qual plataforma que vai ser? Instagram, YouTube, por onde vai ser? A imersão ela vai ser pelo YouTube, tá? E a gente está decidindo se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado. Eu acredito que vai ser ao vivo. Mas o treinamento ele é dentro da plataforma da Hotmart. Módulos totalmente práticos, não é só falar. Esse é o curso. Esse é o curso. Tá. No treinamento a gente de fato te mostra como fazer esses procedimentos. Na imersão nós vamos ensinar, né, a se posicionar, começar a produzir conteúdo, a prospecção dos clientes, de que forma você deve fazer nesse início, e realizar os procedimentos da advocacia como peticionamento eletrônico. Então, nos dias 6, 7 e 8 de junho, esse material vai ser liberado aí para vocês terem acesso. E no dia 8 a gente abre uma nova turma do treinamento, porém são poucas vagas, como eu falei, né? Sim. A gente, de fato, quer acompanhar as pessoas, não é só vender e a pessoa se vira, não. A gente te dá um suporte, a gente auxilia em demandas, né? Peguei meu primeiro processo, a gente ajuda a te dar um norte, a gente te ensina a parte de peticionamento, de petição, mas a parte de teses, nesse sentido, é com você. Né? Lá no escritório a gente tem lá no treinamento cada um entende do seu processo, né? Perfeito. Às vezes a tese que eu entendo que cabe ali não é a que você. Ele é voltado para a parte processual. Perfeito. E quais as redes sociais? Primeiro, se a doutora quiser deixar a sua. A minha é _ Michele Machado ADV no Instagram. E tem um Instagram do treinamento que lá nós damos dicas diariamente, né? Da prática na advocacia mesmo. É um conteúdo bem voltado para o advogado iniciante, que chama de bacharel a advogado. Esse daí, de bacharel a advogado. a ADV. Uhum. Bacharel ADV. Tá. No Instagram. No Instagram. E parece que tem um link já na bio, ou não? Tem um link lá na bio, onde você vai ter acesso à lista de espera do treinamento. Porque, como eu disse, são poucas vagas que nós vamos disputar. Então, já tem um pessoal que está pronto, né, para entrar para o treinamento. Sim. Então, se você tem interesse, deixa seu contato lá, porque você vai receber um e-mail assim que as inscrições abrirem, para você não ter dificuldade. E, fora isso, né, tem link lá de contato com o escritório também, dos nossos... Tem um pack de petições para quem
essenciais para quem está começando bem, onde tem contrato, procuração, petições intermediárias, você precisa ter ali para você utilizar a qualquer momento. Então, dentro do PEC tem acho que 21 modelos lá. Isso no curso ou disponível no Instagram? Disponível no Instagram. Caramba, dentro da doutora, Hotmart legal. também. Legal. É um pacote de documentos que o advogado iniciante precisa ter para começar a advogar. É o seu contrato ali, todo amarradinho para você não perder nada, né? Sim. Tá assegurado de todas as formas, procuração, enfim, diversos documentos lá que nós consideramos essenciais para quem está começando. Perfeito. E quem entrar para o treinamento já tem acesso a isso de forma gratuita dentro. Legal. Se você não pode entrar para o treinamento, mas quer ter acesso ao PEC. Com a sua sócia depois, é possível vocês pensarem na possibilidade de um cupom de desconto? Com certeza. Sobre Humanos Podcast, quem foi a indicação daqui? Com certeza. Inclusive, eu já vou deixar para você colocar aqui na descrição do vídeo. Legal. O cupom de desconto. E fala pra gente como que iniciou, fala um pouquinho da sua vida pessoal, onde você nasceu, onde você morou a vida inteira até os dias de hoje. Sou de uma cidade no interior do Pará. Dá pra ver pelos sotaques, daí eu não tinha dúvida. Tem o sotaque, né? É. Eu sou de uma cidade no interior do Pará, chamada Castanhal. Sim. Nasci lá, morei lá até meus 13 anos. Minha mãe foi embora de lá muito cedo para trabalhar para Manaus, para a cidade de Manaus. Eu fiquei morando com os meus avós, eu e meu irmão. E com 13 anos eu fui embora para Manaus para morar com a minha mãe, as condições tinham melhorado. Morar em Manaus com a minha mãe. Como eu vim parar aqui em São Paulo, né? Michele, você saiu lá do interior do Pará, foi para Manaus, como você... Tem um convidado que nós tivemos aqui, ele é do Pará, você já chegou a conhecer, já ouviu falar no Adson Neri? Do BBB? Do BBB. Já. Adbala. Ele já foi um dos nossos convidados aqui. Tem uma rapaziada que não curte muito ele não, porque ele tem umas palavras meio machistas e tal. Ele é polêmico. Ele é polêmico. Mas, por favor, continue. Como você veio parar em São Paulo? Vim de uma cidade do interior do Pará, comecei a trabalhar muito nova, né? Em RH. Eu fui menor aprendiz de uma empresa filiada à fábrica da Motor Honda no Polo Industrial de Manaus. O Distrito Industrial de Manaus. Então, eu trabalhei no RH dessa empresa. Comecei lá com 13 anos. E comecei a faculdade de Direito lá, só que não sei se é só lá ou se em outros lugares do Brasil. A mensalidade era muito cara. Era mais do que eu ganhava no meu trabalho. No início? No início, no primeiro semestre. E aqui em São Paulo, no início eu conseguiria pagar, né? Aqui. Então eu falei, vou para São Paulo. Fiz algumas pesquisas, falei, vou para São Paulo porque lá eu vou conseguir pagar minha faculdade, enfim. Vim para São Paulo para fazer faculdade, continuei trabalhando na área de RH aqui. Mas tinha alguns parentes aqui? Não, na verdade, tinha conhecidos. Parentes eu não tinha. Tinha amigo de internet, essas coisas? Não. Não. Só conhecidos? Conheci. Vim para São Paulo para fazer faculdade, me formei, hoje em dia já sou casada, tenho uma filha. Tenho escritório, né? Agora tô mudando, né? Tô fazendo uma transição de carreira. Mas futuramente eu vou abrir isso, né? Nos próximos dias eu vou abrir isso para vocês. Tô fazendo uma transição de carreira, tô saindo da advocacia autônoma e ingressando em uma grande empresa para gerenciar uma equipe de advogados lá, que é o que eu sempre quis, né? Lembra que eu falei que antes eu não podia escolher, hoje em dia eu posso. E eu tô fazendo essa transição para advogar para uma grande empresa, para liderar um grupo de advogados dentro dessa empresa. Caramba, boa sorte. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Foi algo que você veio construindo ao longo de alguns Exatamente. E assim, eu nunca desanimei, sabe? No início tinha as dificuldades, mas eu sabia onde eu queria chegar. Você precisa ter um foco. Sim. Precisa saber o porquê que você está fazendo aquilo. Quando você descobre o seu porquê, tudo fica mais fácil, porque você sabe para onde você está indo e o que você precisa fazer para chegar até ali. Sim. Eu acho que eu conquistei essa semana um objetivo que eu idealizei minha vida inteira. Eu sempre quis advogar por uma grande empresa. E essa semana isso aconteceu. Que legal. Na próxima semana eu já começo e eu vou abrir mais isso nas minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar meu dia a dia. Eu dou muitas dicas lá também, dentro da rede social do treinamento e na minha rede social pessoal/profissional. Vou usar isso agora. Mas assim, gente, dificuldade todo mundo passa. Eu saí de uma cidade pequenininha que hoje em dia... Quantos mil habitantes lá? Olha, atualmente eu nem sei quantos tem. Na época? Na época, pouquíssimos, assim. É uma cidade
Na época não era uma cidade muito desenvolvida. Hoje em dia já é mais Sim, desenvolvido, né? sim. Muitos anos se passaram. Mas na época eu tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. E não foi fácil, eu acredito que não foi fácil pra você, não É é fácil pra verdade. muita gente, não é só você que passa por dificuldades, mas como eu disse, quando você tem um foco, um objetivo, determinação, força de vontade pra correr atrás do que você precisa, você Você acha que também a questão, talvez, das pessoas com que você se relaciona, quando eu falo isso, pessoas próximas mesmo, às vezes não um grande empresário, não precisa ser pessoas assim de status, mas às vezes um amigo ali que não tem, que tá no seu dia a dia, que fala isso, acredito no seu sonho, vai lá, vai que dá certo, principalmente quando você veio de lá pra cá. Exatamente. Na Cê- verdade, gente, sempre vai ter alguém torcendo contra você. Sempre vai ter alguém que vai torcer pelo seu fracasso. Sempre vai ter alguém que saiu do mesmo lugar que você e não entende que você tá aqui e ela continua aqui. Sempre vai ter pessoas torcendo contra, Sim, que não acreditam, principalmente, em você. Que não acreditam que você vai conseguir passar na OAB, que não acreditam que você vai ser um bom advogado. Isso sempre vai existir. Mas quem precisa acreditar, mais do que o seu amigo, mais do que seu esposo, sua família, é você. Se você não acredita, nada vai dar certo. Agora, se você acredita que é possível, vai acontecer. de alguma De forma alguma forma acontece. vai acontecer. Se você corre atrás, não tem como dar errado. E é um curto espaço de tempo, se você for ver o tempo que você veio de lá pra cá, você começou a graduação, você se formou e hoje atingindo um grande sonho na sua vida, é um curto espaço de tempo. Sim. Eu sou advogada há 3 anos. Então, Sou advogada mas isso é uma construção e desconstrução diária. diária. Porque você tem que abrir mão de várias coisas, de repente até de lazer com a família. Enfim, Exatamente. Durante a gravação do treino, ele é atualizado sempre, mas existem algumas aulas que foram gravadas antes do lançamento. Eu saía da minha casa às 4 da manhã, chegava meia. Eu saía, minha filha estava dormindo, e eu chegava, minha filha estava dormindo. Sábado eu estava gravando, domingo estava gravando. Então, eu abri mão naquele momento sim, daquilo para sim. conseguir proporcionar o melhor para mim, para minha família e para conseguir chegar onde eu quero. Justo. Então, existem ônus e bônus, né? É, os humilhados sendo exaltados, né? É mais ou menos isso. Primeiro você vai correr atrás, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dormir, você vai estudar, você vai se preparar, mas o retorno ele vai vir. Ele É, vem. e eu vejo em várias outras profissões, sabia, doutora? Tem pessoas que falam assim, o Neymar, pô, ganha milhões. Mas quantas vezes, principalmente no início de carreira, ele deixou de conviver com os De familiares, ser criança, né? de ser criança, de repente de participar de um aniversário de não sei quem, ou de até mesmo hoje, um simples ir ao shopping, ter essa liberdade, não tem, porque todo mundo vai Sim. tietar. Então é abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Então, de repente, hoje vai vir até mesmo nessa nova etapa da sua vida um pouco mais de desafios, mas Exatamente. que, obviamente, vem frutos disso. Né? O que dá forças, né, é que, tipo, eu luto muito para chegar até aqui. Fiquei muitas noites sem dormir estudando. Eu tenho 3 pós-graduações. Eu fiz vários cursos extracurriculares, não só pós-graduação. Eu estudo diariamente. É A isso. advocacia é isso. Se você acha que você só estudou aqueles 5 anos que agora você vai só ficar milionário, Só ficar milionário. daqui pra frente é só ficar milionário, você tá muito enganado. É verdade. Entendeu? Se você não tem essa disposição de estar sempre se atualizando, sempre buscando, você tá na profissão errada. É verdade. Doutora, é, quero te agradecer muito a sua presença. Agradeço. Para mim é uma aula, né? Tenho certeza que nós vamos fazer muitas outras coisas juntos aí. Nós temos uma reunião amanhã, é porque Negócios. eu não sei que hora que o pessoal vai, que dia que o pessoal vai assistir, mas para construir algumas coisas juntos. Como eu falei em off, faz todo sentido para o meu momento atual, mas principalmente se eu tivesse conhecido há uns 2 anos atrás, eu já estava muito diferente. Mas não existe tempo certo, né? Precisa de você ter esse time. Então, as pessoas que estão nos assistindo, principalmente quando a gente fala, nós estamos falando hoje de advocacia, mas acho que faz todo sentido para qualquer profissão. Qualquer profissão. Se você chegar e se quebrantar quanto à questão de tirar um pouco do seu preconceito sobre pessoas, às vezes, que chegam numa grande indústria
e já é supervisor ou já é gerente, só que tem pessoas lá de 30, 40 anos. Esses dias eu dei uma palestra na Secretaria de Esporte de Guarulhos, tem pessoas lá de 30 anos de Secretaria de Esporte. Então, quando eu cheguei para falar sobre o assunto que eu ia falar, direito desportivo, eu vi que o pessoal olhou meio de rabo de olho, sabe? Tipo, o que esse cara veio falar? Esse moleque. Eu vi cochicho, assim. Só que quando terminou a palestra, o pessoal te pedindo pra tirar foto, pedindo contato. Então, eu acho que isso serve para todas as áreas, o que nós falamos aqui. Só que cada um tem que ter essa chavinha, sabe? De ficar desprendido de status. Eu sou advogado, eu costumo falar, eu estou advogado. Né? Eu não tenho esse ego de falar isso. E eu vejo que a doutora também, muito menos, sobre essa questão. Não tenho, e é sempre um grande prazer quando eu posso compartilhar o que eu sei fazer, compartilhar, né, os desafios que eu enfrentei e como eu superei. Porque queria eu, há 3 anos atrás, que uma Michele chegasse na minha vida, que uma doutora Andréia chegasse na minha vida e pegasse na minha mão e falasse, vamos por aqui, que aqui é o caminho, faz dessa forma, que dessa forma vai dar certo. É como você acabou de falar, já estaria muito mais avançada profissionalmente na minha vida. E eu vou te falar mais. Sobre essa questão do curso, principalmente, a pessoa precisa entender que não é um custo. É um investimento. É um investimento. Exatamente, é um investimento. Quanto tempo você vai gastar para aprender essas coisas? Quanto dinheiro você vai deixar de ganhar porque você vai estar estudando, aprendendo, buscando? E assim, tudo que nós desenvolvemos dentro desse treinamento, nós gastamos tempo para aprender. Claro. Nós erramos e, consequentemente, nós perdemos dinheiro. É fato. O tempo que você gasta pesquisando, estudando, você pode estar fazendo uma prospecção, você pode estar produzindo um artigo para trazer indiretamente um cliente, né? Então, aqui, digamos que a gente vai encurtar o seu caminho. Pegar na sua mão e fazer com que você não cometa os erros que eu cometi, que a doutora Andréia cometeu no início. Né? Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Andréia. Ela vai assistir. Aqui, pelo amor de Deus. Eu também tô errando toda hora minha câmera. Mande um abraço. Com certeza ela vai assistir. Não é programa da Xuxa, mas mande um beijo e um abraço para quem você quiser. Esse treinamento também, ele só foi desenvolvido e colocado em prática graças a ela também. Então, ela é um pilar desse projeto. E futuramente a gente pode marcar um novo bate-papo, trazer a doutora Andréia aqui para todo mundo conhecer. Fica o convite já. Obrigada. Como eu esqueci, eu sou péssimo de nome. Nossa amiga que está aqui nos prestigiando. Minha amiga, fisioterapeuta. Já fica o convite, caso, eu não sei, ela é meio tímida, parece. Mas fica o convite aqui também, caso queira participar do nosso podcast, tá? Vai ser muito bem-vinda. E é algo que me atrai muito, fisioterapia. Eu já operei 2 vezes o joelho. Eu chorava para fazer fisioterapia do meu joelho. Meu Deus do céu. Bem legal. E é importante as pessoas saberem. E eu gosto de trazer profissionais de várias áreas aqui que tenham conhecimento a fundo da sua área para poder contribuir. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós vamos deixar os contatos aqui no link na descrição desse bate-papo também. Tem mais algum contato que a doutora quer deixar? Vou deixar as minhas redes sociais mesmo na descrição. E sempre que você quiser falar comigo, pode me chamar lá no direct. Eu demoro a responder às vezes, mas eu respondo. Peguei o... Tá? Quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que o que eu compartilhei com você e com todo mundo que está assistindo aqui faça sentido e te ajude de alguma forma, né? Sim. Contribua de alguma forma para você começar na advocacia, não ter medo e principalmente saber que é possível. É o principal. Pessoal, esse é mais um Sobre Humanos podcast. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você achou desse nosso bate-papo aqui. E como eu falei, se você quer ser um dos nossos convidados, estamos à disposição, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. E agradecer ao nosso parceiro Diegão mais uma vez. Ô, Christopher, chegou! Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. É isso. Fiquem com Deus. Até breve.